Então esse menino José não era muito comum, não. A história começou lá atrás em Abraão. Um dia Deus fala para Abraão: Abraão, me dá seu filho, seu único filho, e leva à terra de Moriá. Interessante que Deus fala: me dá Isaac, seu filho, seu único filho. Só que Abraão já tinha tido Ismael antes, os ismaelitas. Então como que Deus fala: me dá Isaac, seu filho, seu único filho, se ele já teve Ismael antes? É que o segredo é que quando ele teve Ismael, ele ainda era Abrão. Quando ele teve Isaac, ele já era Abraão. E quando Deus muda o teu nome, ele começa a recontar a tua história. Porque as coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez novo. E ele ainda diz que dos seus pecados ele não se lembraria mais. Então Deus esqueceu. Mas não esqueceu porque tem um problema de memória, porque Deus não tem problema de memória. Deus esqueceu porque ele escolhe esquecer. Ele lança seus pecados no lago do esquecimento, para recontar uma nova história na tua vida. Então quando ele começa a recontar a nova história do Abraão, o único filho que Abraão teve, depois de ter seu nome mudado, foi Isaac. Então por isso que Deus fala: me dá Isaac, seu filho, seu único filho. Onde está isso, Jobson? Gênesis capítulo de número 22. Presta atenção. Gênesis capítulo de número 22, verso 2. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas. Teu único filho Isaac, a quem tu amas. E vai para a terra de Moriá. Presta atenção nisso. Terra de Moriá, não é Monte Moriá. Existe a terra de Moriá, a cidade de Moriá. Então presta atenção. A quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes, no plural, um dos montes, que eu te direi. Aquele monte não tinha nome. Quem colocou o nome daquele monte foi Abraão. Quando Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac, ele falou: esse monte vai se chamar Javé-Jirê, ou o Senhor proverá, ou o Senhor provedor. Por quê? Porque quem deu o nome foi Abraão. Abraão deu o nome. O monte não tinha nome. Está aqui no verso 14. E Abraão chamou o nome daquele lugar Javé-Jirê, como se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor ele será visto. Então ele coloca o nome do monte de Javé-Jirê, o Senhor proverá. Por quê? Porque você só pode declarar que o Senhor é o teu Senhor quando você entende que Ele é o teu provedor. Ele diz: o Senhor proverá, porque ele já tinha experimentado a experiência de ter o cordeiro no lugar do filho dele. Ele soube que Deus é um Deus provedor. E quanto mais você sabe que Deus é um Deus provedor na tua vida, mais Senhor Ele é Senhor de você ou dos seus. Por isso que Ele nos leva no meio da instabilidade. Por isso que Ele nos leva no meio das incertezas. Porque no meio da instabilidade, da incerteza, a gente começa a acreditar no Deus provedor. A gente começa a acreditar com mais força, com mais empenho nesse Deus provedor. E quanto mais a gente acredita nesse Deus provedor, mais Ele é Senhor da nossa vida. Talvez você não esteja acreditando, mas lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Usa a expressão Deus criou. Deus criou. O verso 3 disse Deus. Verso 4, viu Deus. Verso 5, chamou Deus. Verso 6, disse Deus. Verso 7, fez Deus. Verso 8, Deus chamou. Verso 9, disse Deus. Verso 10, chamou Deus. Verso 11, disse Deus. Verso 12, Deus viu. Verso 14, disse Deus. Verso 16, fez Deus. Verso 17, Deus o colocou. Verso 20, Deus disse Deus. Verso 21, Deus criou. Verso 22, Deus abençoou. Então, até o capítulo de número 2, sempre vai ter a expressão Deus fez, Deus criou, Deus falou. Não vai ter a expressão Senhor Deus. Por quê? Porque você não tinha sido criado ainda. E Deus ainda não tinha provido tudo para a tua vida. Então, quando Deus provê tudo, a expressão muda. Olha lá, capítulo 2. Capítulo 2. Verso de número 4. Está aqui: essas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí no mesmo versículo, aqui o versículo 5, tem a expressão Deus, o Senhor Deus não havia feito. Verso 7, Senhor Deus formou. Verso 8, Senhor Deus plantou. Verso 9, Senhor Deus fez. Verso 15, Senhor Deus tomou o homem. Verso 16, Senhor Deus ordenou. Então daqui para frente a expressão sempre vai mudar, sempre vai ser Senhor Deus, porque Ele só pode ser o Senhor. Aliás, Ele é Senhor sem prover, mas pra gente declarar que Ele é o nosso Senhor, a gente tem que saber antes que Ele
sempre será o nosso provedor. Ele é o nosso provedor, por isso que ele é nosso Senhor. Então Abraão coloca o nome daquele monte de Javé Jireh, o Senhor proverá. Pois bem, quando eles estão descendo do monte, quando Isaac está descendo do monte, porque ele subiu ali para obedecer o pai, porque o segredo é obedecer o pai. Ele sobe ali para obedecer o pai, ele se coloca ali como oferta. Quando ele está descendo do monte, o capítulo termina dizendo, e naquele dia nasceu Rebeca. Quando você sobe no monte para obedecer a Deus, quando você está descendo dele, Deus já tem provido para a tua vida um motivo de felicidade para o resto da existência dela. Talvez você esteja se perguntando, mas será que vale a pena obedecer a Deus? É claro que vale, porque o milagre, quando você obedece, o milagre já nasceu. Só não se encontrou com você ainda. Porque naquele dia, Rebeca nasceu, só que Isaac não sabia. Desse relacionamento com Rebeca, lá